Meu nome é Lily. Tenho 27 anos. E, desde que me lembro, carrego 2 rótulos que nunca foram realmente meus: quebrada e inútil. Pelo menos é assim que a minha própria família gosta de me definir. Para eles, eu sou a garota que nunca tem a bolsa mais nova, o carro mais chamativo, nenhuma roupa de grife. Aquela que aparece usando os mesmos sapatos do ano passado e ainda tem a coragem de dizer que está tudo bem. O que eles não sabem, o que nunca se deram ao trabalho de perguntar, é que, enquanto riam do meu suposto estilo de vida pobre, eu pagava silenciosamente pelo deles. A hipoteca da casa da qual eles se gabam de serem donos? Meu débito automático. O carro que adoram ostentar nas redes sociais? Meu nome no financiamento. As contas de luz e água que misteriosamente nunca são cortadas. As despesas médicas que simplesmente desaparecem. Os cartões de crédito que nunca chegam à cobrança judicial. Tudo eu. Eu deixei que falassem. Deixei que zombassem. Engoli cada insulto, cada piada às minhas custas, porque dizia a mim mesma que era mais fácil ser a base silenciosa da família do que a vilã que deixaria todo mundo desconfortável com a verdade. Mas, esta manhã, abri meu notebook, encarei minha caixa de entrada lotada e percebi algo. A única razão pela qual eles ainda me veem como inútil é porque eu tive medo demais de mostrar o quanto de poder eu realmente tenho. Então escrevi um e-mail. Um assunto. Alguns prints de tela. Uma lista de transações. E um CC grande o suficiente para fazê-lo soar. Antes de contar exatamente o que escrevi nesse e-mail e o que aconteceu no momento em que eles perceberam quem realmente pagava pela vidinha perfeita deles, me diga uma coisa: que horas são aí onde você está? E de onde você está assistindo? Quero ver até onde essa história sobre família, dinheiro e vingança vai chegar. A primeira linha que digitei no e-mail foi simples. Aqui está a lista de tudo que vocês sempre chamaram de o seu, mas que, na verdade, foi pago por mim. Sem drama. Sem insultos. Apenas isso. Então comecei a listar os pagamentos da hipoteca, data, valor, número de confirmação. Linha após linha. Mês após mês. Tudo destacado em amarelo. Abaixo de cada um, acrescentei a origem do dinheiro. Pago da minha conta corrente final 0427. A casa que eles postaram nas redes com a legenda: o trabalho duro compensa. Meu trabalho duro. Depois veio o carro. O SUV elegante e reluzente que minha irmã adorava fotografar de todos os ângulos. Rolei meu aplicativo bancário até encontrar a primeira transferência, a entrada que eles não conseguiram juntar. Lembrei daquele dia na concessionária com tanta clareza que meu estômago se revirou. Eu tinha 22 anos, sentada numa cadeira barata de couro falso, usando um blazer que não caía muito bem, enquanto minha mãe e minha irmã encantavam o vendedor. Toda vez que ele mencionava a cobrigada do financiamento, elas acenavam com a mão e diziam: "Ah, ela só está ajudando com a papelada." Só papelada, eu repetia para mim mesma na época, como um mantra. Mas quando a parcela mensal começou a estourar o limite da minha conta, ninguém mais chamou aquilo de só papelada. Também tirei print desses pagamentos. E, abaixo de cada imagem, escrevi apenas uma frase curta. Você dirigiu isso. Eu paguei por isso. Soava frio. Mas era verdade. A cada item que eu adicionava, uma lembrança se agarrava àquela linha como uma sombra que se recusava a ir embora. Eu tinha 19 anos, trabalhava no meu primeiro emprego em escritório e ia de ônibus porque ainda não podia comprar um carro. Numa tarde, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Me liga. Emergência. Quando fui para o corredor atender, ela já estava chorando. Eles vão tomar a casa, Lily. Estamos 3 meses atrasados. Eu não sei o que fazer. Lembro de ter escorregado pela parede, com o coração disparado. Eu tinha uma reserva de emergência minúscula, construída à base de dizer não a cafés, dividir refeições com amigos e fingir que não estava com fome quando, na verdade, estava. No mesmo dia, transferi tudo o que eu tinha para ela. Sem perguntas. Sem julgamentos. Sem sermão. Eu dizia a mim mesma: tudo bem. Sou jovem. Vou reconstruir. Uma semana depois, ela postou uma foto da família em frente à casa, com a legenda:
Gratos pelas nossas bênçãos. Meu nome não foi mencionado. A transferência bancária também não. Foi ali que percebi algo pela primeira vez. Meus sacrifícios não eram apenas invisíveis. Eram convenientes de esquecer. Enquanto eu continuava digitando, a lista ficava feia na sua honestidade. Contas básicas, luz, gás, água. Toda vez que eles se gabavam de nunca deixarem a energia ser cortada, era porque eu tinha entrado em silêncio antes que o aviso de desligamento virasse um caminhão parado na frente da casa deles. Anexei os comprovantes das vezes em que acordei com uma ligação desesperada. Lily, a companhia de energia errou. Vão cortar a luz. Você pode cobrir isso só dessa vez? Só dessa vez. Repetido tantas vezes que virou ruído de fundo. Depois vieram as contas médicas. Essas doíam mais do que todas as outras. Não só pelo dinheiro, mas pela chantagem emocional que vinha junto. Você sabe que eu faria isso por você, minha mãe dizia. A diferença era que ela dizia. Eu realmente fazia. Anexei os e-mails de confirmação dos hospitais. Abaixo de cada um, escrevi: pago integralmente por mim, para que nenhuma cobrança chegasse até você. Eu não estava tentando humilhá-los. Eu estava registrando uma história que eles tinham apagado. Entre um anexo e outro, meus dedos pairaram sobre a tecla de apagar. Será que eu estava sendo mesquinha? Será que eu estava exagerando? Então me lembrei de um jantar em família, quando eu tinha 24 anos. Eu estava exausta, trabalhando horas extras para conseguir pagar meu próprio aluguel, depois de tê-lo socorrido mais uma vez. Minha mãe ergueu o copo e brincou. Todos sabemos que a Lily não sabe lidar com dinheiro. Está sempre quebrada demais para coisas boas. Todos riram. Eu ri também. Mas meu estômago se revirou tanto que não consegui terminar a comida. Ninguém naquela mesa sabia que eu tinha pago as multas atrasadas deles na semana anterior. Ninguém perguntou por que eu estava sempre quebrada. Eu era apenas a piada. Então rolei até o topo do e-mail e acrescentei mais uma linha. Vocês passaram anos me chamando de irresponsável sem nunca perguntar de onde vinha o dinheiro que vocês precisavam. Decidi estruturar o e-mail como uma fatura. Não porque eles me deviam tudo aquilo de volta, eu já tinha aceitado que nunca veria esse dinheiro novamente, mas porque eu queria que entendessem a dimensão do que tinham tomado como garantido. Organizei tudo em seções. Moradia, transporte, emergências, estilo de vida. Em estilo de vida, listei os pagamentos de cartão de crédito que fiz quando eles sem querer estouraram os limites em viagens, jantares e presentes que não podiam pagar. Lembrei de um Natal em que minha irmã postou uma foto com todos os presentes, com a legenda: quando sua família te mima porque você merece. O que a foto não mostrava era eu, sentada à mesa da cozinha, encarando minha conta bancária no vermelho, depois de quitar o cartão usado para só alguns presentinhos de última hora. Incluí esses pagamentos no e-mail também. Abaixo, escrevi: você disse que merece ser mimada. Foi isso que isso me custou. Em certo momento, parei de digitar e apenas encarei a tela brilhando à minha frente. O documento estava longo agora. Páginas de provas. Números. Recibos que não ligavam para sentimentos nem desculpas. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de clareza. Percebi há quanto tempo eu contava a mim mesma uma história que me mantinha presa. Eles não entendem, mas me amam. É isso que família faz. Dinheiro é só dinheiro. Mas isso não era verdade. Porque, se dinheiro fosse só dinheiro, eles não usariam a minha falta de riqueza visível como arma toda vez que quisessem rir de mim. Se o amor realmente fosse a base disso tudo, o respeito não dependeria tanto de aparência e desempenho. Eu recostei na cadeira e soltei o ar devagar. Então, quase sem pensar, digitei uma pergunta no e-mail logo após o detalhamento no estilo de fatura. Em que momento ajudar sua família deixa de ser amor e começa a se tornar autodestruição? Eu não sabia se eles sequer leriam aquela linha, mas precisava que ela estivesse ali para mim. A última coisa que acrescentei antes de fechar o rascunho foi um parágrafo curto, calculado e sem emoção. Não estou compartilhando isso para te machucar. Estou compartilhando porque vocês construíram uma versão da realidade em que eu sou quebrada, irresponsável e inútil, enquanto dependem silenciosamente de mim para sobreviver.
Ambas as coisas não podem ser verdade. Vocês não têm o direito de zombar da pessoa cujo nome está nos pagamentos que mantém a vida de vocês à tona. Li o e-mail de cima a baixo, peito apertado, dentes cerrados. Então fiz exatamente o que sempre fazia nesse estágio, cliquei em salvar rascunho em vez de enviar. Alguns hábitos antigos não se quebram facilmente. O cursor piscava na tela como se me desafiasse a ter coragem. Fechei o laptop. Disse a mim mesma que nunca enviaria. Não fazia ideia de que a próxima mensagem que receberia, um convite para mais um jantar perfeito em família, seria a gota d'água que transformaria aquele rascunho que eu nunca enviaria no fósforo que queimaria toda a fachada deles até o chão. Jantar em família no sábado, minha casa. Não faça drama. Apenas venha. A mensagem de Vitória apareceu, com uma foto anexada, como ela sempre fazia. Na imagem, a mesa de jantar já estava parcialmente posta, pratos alinhados sobre uma superfície longa e polida, taças de cristal refletindo a luz de um lustre digno de revista. Ela adorava encenar esses pequenos previels, como trailers da vida que queria que todos acreditassem que vivia. O que ela nunca parecia perceber era que cada clique perfeitamente angulado daquela mesa, cada detalhe curado no fundo, era para mim um lembrete de quantas vezes minha conta bancária sangrou para que aquele espaço permanecesse totalmente mobiliado e iluminado. Fiquei olhando para a mensagem por um longo minuto. Em qualquer outra semana, eu teria começado a criar desculpas na minha cabeça: estou cansada. Tenho um prazo. Vou trabalhar até tarde. Escolheria a paz em vez da humilhação, ficaria em casa no sofá e esperaria que pular um jantar significasse pular uma nova rodada de piadas às minhas custas. Mas dessa vez, algo em mim se recusou a fugir. Em vez de abrir o chat novamente, abri meu e-mail. O rascunho me encarava, esperando. O assunto que eu tinha escrito antes parecia quase calmo demais para o que estava dentro. O que você chama de seu versus o que era realmente meu. Sentei e fiquei olhando o cursor piscar. Então o apaguei e digitei um novo. Leia isso antes de dizer mais uma palavra sobre o meu dinheiro. Soou mais duro. Também sou honesto. Comecei a adicionar nomes à lista de destinatários, e fui deliberada. Primeiro minha mãe, depois minha irmã. Depois, o resto do círculo interno. As pessoas que sempre pareciam estar presentes quando as piadas doíam mais. As tias que adoravam cochichar nos cantos sobre quem estava melhor que quem. Os primos que riam alto demais sempre que minha mãe me chamava de dramática ou irresponsável. O tio que nunca perdia a chance de perguntar se eu finalmente tinha aprendido a ser um adulto de verdade. Depois passei para a linha CC. Era ali que a pressão real residia. Adicionei a amiga da família que minha mãe sempre quis impressionar, aquela que se achava a imagem de força e independência. Adicionei um casal da igreja que dirigia o grupo comunitário, onde minha mãe gostava de se posicionar como a matriarca sábia, estável, que tinha tudo sob controle. Linha por linha, eu construí uma audiência para a verdade. Não para humilhá-los por esporte, mas para tornar impossível que eles distorcessem a história e me colocassem como problema. Quando terminei, não cliquei em enviar. Meu dedo pairou sobre o botão, meu peito apertado. Então lembrei dos rostos deles nos jantares anteriores, do jeito que minha mãe olhava ao redor da mesa antes de soltar uma piada às minhas custas, como se estivesse preparando uma plateia. Eu não queria mais uma noite assim. Eu queria consequências. Então cliquei na opção de agendar. Configurei para a manhã seguinte, às 9 horas. Pareceu certo. Tarde o suficiente para que todos estivessem acordados. Cedo o suficiente para que ainda estivessem rolando o feed do celular, tomando café, planejando o dia antes de perceber que toda a versão da realidade deles acabará de ser reescrita na caixa de entrada. Recostei na cadeira e olhei a pequena confirmação na tela, e-mail agendado. Fechei o laptop e fui me arrumar para o jantar. Minhas mãos se moveram no automático, escolhendo o mesmo vestido preto simples que eu já tinha usado antes. Estava limpo, arrumado e confortável, mas nada chamativo. Da última vez que usei, minha mãe riu e chamou de anchique de recessão na frente de todos. Lembro de fingir rir junto, enquanto fazia contas na mente sobre quanto me restava depois de cobrir uma das emergências dela naquela semana. Mesmo assim, vesti o vestido. Eu tinha terminado de me vestir para a aprovação deles. A caminho da casa de Vitória, observei a cidade passar pela janela do ônibus.
Café se preparando para a noite, casais saindo, luzes piscando nas janelas dos apartamentos. Em algum lugar naquela mesma cidade, meu dinheiro estava quieto em casas e carros que não tinham meu nome, sustentando uma vida da qual eu nunca poderia realmente fazer parte. Desci um ponto antes do habitual, só para respirar antes de entrar na performance. Quando cheguei ao prédio dela, já dava para ouvir música antes de sair do elevador. Risos e tilintar de taças se espalhavam pelo corredor, aquele tipo de barulho que diz: aqui está tudo perfeito. Não olhe muito de perto. Bati na porta, que se abriu rapidamente. Lily, você realmente chegou no horário, disse Vitória, sorrindo e me dando um beijo de ar na bochecha. Milagres acontecem. Ela cheirava a perfume caro e a maquiagem estava impecável, cada fio de cabelo no lugar. Pegou a caixa de sobremesa da minha mão e olhou para ela. Caseira de novo, disse, levantando a sobrancelha, certificando-se de que as pessoas mais próximas da porta ouvissem. Ainda não consigo pagar buffet. Algumas pessoas por perto riram, não alto, mas o suficiente. Minha mãe apareceu atrás dela, taça de vinho na mão, olhos brilhando com aquela energia afiada que ela sempre tinha quando havia uma plateia. Aí está você, disse, me dando um abraço rápido que parecia mais posar para a foto do que afeto. Estávamos justamente comentando que esperávamos que você não cancelasse de última hora porque sua conta bancária teve um ataque de pânico. Mais risadas ao redor, alguns olhares simpáticos que não suavizavam nada. Passei por eles e entrei na sala de jantar. Era exatamente o que eu esperava. A mesa da foto agora totalmente posta, com velas, talheres pesados e pratos que pareciam nunca ter visto uma lava-louças. Garrafa de vinho alinhadas no aparador, rótulos virados de propósito. Pequenos detalhes por toda a parte dizendo: estamos bem. Não somos como aquelas pessoas que sofrem. Sentei perto do meio da mesa, próximo o suficiente para participar das conversas, longe bastante da cabeceira, onde minha mãe gostava de sentar e conduzir tudo. À medida que as pessoas se acomodavam, os celulares começaram a aparecer, fotos eram tiradas, e eu observei uma prima ajustar cuidadosamente o ângulo da câmera para capturar a mesa e o look da minha irmã, mas não o fato de que ela estava atrasada com as parcelas do carro estacionado lá fora. Por um momento, senti aquele velho impulso familiar de me encolher, de me tornar pequena, silenciosa e agradável, só para que a noite passasse sem grandes danos. Então me lembrei do e-mail esperando no servidor, programado para se enviar em menos de 12 horas. Lembrei do assunto, dos comprovantes, do valor total. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti impotente naquela sala. Eles ainda podiam rir. Ainda podiam atacar. Mas o relógio estava correndo agora e nenhum deles sabia disso. Deixei escapar um leve sorriso quando minha mãe ergueu a taça para o primeiro brinde. Naquela noite, eles viam a mesma Lily que sempre acharam que conheciam. Na manhã seguinte, ao abrirem a caixa de entrada, finalmente conheceriam a versão de mim da qual sempre viveram sem jamais reconhecer. Aquela que sabia exatamente quanto valia, até o último centavo. O jantar foi exatamente como eu esperava. Música baixa, pratos bonitos. O apartamento da minha irmã arrumado como um showroom. Todos falavam sobre conquistas no trabalho, viagens e coisas novas que tinham comprado. Minha mãe estava sentada à cabeceira da mesa, taça de vinho na mão, contando histórias sobre como sempre manteve a família unida, como era ela quem garantia que nada nunca desmoronasse. As pessoas concordavam com a cabeça, riam, enchiam novamente sua taça. Eu estava sentada no meio, aquieta do vestido preto simples, pensando no e-mail aguardando na minha caixa de saída, agendado para as 9 da manhã seguinte, cheio de provas de que a história que eles adoravam contar não era a verdade completa. Por um tempo, fiz o que sempre faço, desapareci no fundo. Minha irmã se gabava da assinatura do spa e de uma viagem que queria fazer para recarregar. Uma tia elogiava o apartamento e o carro estacionado lá embaixo. Ninguém mencionou os avisos de atraso ou as ligações do banco. Ninguém mencionou as noites em que me ligaram porque algo estava prestes a ser cortado. Para eles, eu ainda era Lily que não viajava, que usava a mesma roupa mais de uma vez, que sempre dizia estar controlando o orçamento. Essa versão de mim fazia sentido para eles. Fazia as escolhas deles parecerem melhores. O primeiro golpe veio exatamente quando eu sabia que viria. Minha mãe pousou o garfo e olhou diretamente para mim. Então, Lily, disse, alongando meu nome, como vai a vida naquele apartamentinho?
Ainda fingindo que gosta de viver assim ou já está pronta para admitir que simplesmente não consegue acompanhar? Algumas pessoas riram. Minha irmã sorriu, pronta para entrar na conversa. Respirei fundo, coloquei o garfo na mesa e encarei minha mãe. Normalmente, eu daria de ombros, faria uma piada e seguiria em frente. Mas naquela noite, eu permaneci firme. Minha vida está bem, eu disse. Meu aluguel está pago. A luz não é cortada. Minha geladeira tem comida. Eu estou bem. Minha mãe soltou uma risada curta, desacreditada. Ah, qual é? Respondeu. Toda vez que te convidamos para algum lugar, você diz que está sem dinheiro. Leva comida caseira em vez de simplesmente mandar dinheiro. Nunca viaja com a gente. Em algum momento, você tem que admitir que está com dificuldades. Isso não é crime. Vitória entrou logo em seguida. Exatamente, disse ela. Você trabalha o tempo todo, mas o que tem para mostrar? Nada de férias, nenhum upgrade, nada divertido. Isso não é estratégia. Isso é estar quebrada. Quebrada. Eles adoravam essa palavra quando se tratava de mim. Diziam de forma leve, mas ela sempre caía pesada. Antes, isso me atravessava por dentro. Depois de montar aquele e-mail e ver minha vida transformada em números, sou apenas preguiçoso. Vocês realmente acham que eu sou quebrada? Perguntei. Minha mãe balançou a cabeça, ainda sorrindo. You said, Lily, ela disse. Você está quase com 30 anos e ainda vive como uma estudante. Sempre fala de como tudo é apertado. Nós não estamos te atacando. Nós nos preocupamos com você. Você poderia se preocupar menos e pedir mais ajuda. Nenhum de vocês nunca pergunta por que eu digo não, respondi. Vocês apenas decidem que eu estou fracassando. Minha irmã revirou os olhos. Lá vem, murmurou. O discurso misterioso. Se você está com dificuldades, é só dizer. Não tente fazer a gente se sentir mal por decisões ruins que você tomou. Olhei para o colar no pescoço dela, aquele que eu lembrava de ter ajudado a pagar. Olhei para as chaves do carro sobre a mesa, presas ao veículo cujo financiamento eu tinha assinado junto. Minha garganta apertou. Dessa vez, não era vergonha. Era tudo o que eu ainda não tinha dito. Eu não estou tentando fazer ninguém se sentir mal, eu disse. Estou pedindo que vocês pensem. Como acham que tantas coisas nesta família continuam funcionando? A mesa ficou em silêncio. Meu tio parou no meio da frase. Uma tia pousou o copo. O sorriso da minha mãe desapareceu. O que você está tentando dizer? Ela perguntou. Que não sabemos cuidar da própria vida? Que estamos te usando? Somos uma família. Família se apoia. Você está agindo como se fosse algum tipo de heroína. Apoio significa que os dois lados recebem suporte, respondi. Isso já foi verdade para mim alguma vez? Ninguém respondeu. O silêncio entre nós pesava mais do que qualquer piada que já tinham feito às minhas custas. Minha irmã falou por fim. Tá, às vezes precisamos de ajuda. Quem nunca? Isso não significa que você pode agir como se devêssemos tudo a você. Vocês não me devem tudo, eu disse. Vocês me devem respeito. Me devem não me transformar numa história sobre como eu sou a quebrada, enquanto sou eu quem garante que certas contas sejam pagas e que certas coisas não sejam tomadas. A palavra contas mudou algo no rosto da minha mãe antes de ela forçar outra risada. Olha o que você está dizendo, ela falou. Que contas? Você fala como se estivéssemos afundando. Sempre damos um jeito. Vocês dão um jeito, respondi. Porque alguém sempre esteve lá para segurar vocês cada vez que caíam. Minha voz estava firme. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas mãos. Depois disso, ninguém conseguiu voltar completamente ao ritmo fácil que tanto gostavam. Tentaram mudar de assunto. As piadas até surgiam, mas não encaixavam mais. Peguei um primo me olhando como se estivesse repassando momentos antigos na cabeça. Minha mãe voltou às histórias, mas seus olhos se voltavam para mim com mais frequência, como se estivesse medindo até onde eu iria.
Quando me levantei para recolher os pratos, minha mãe me seguiu até a cozinha. Longe da mesa, a voz dela baixou. Seja lá o que você esteja planejando, ela disse, não se esqueça de quem te criou, quem te acolheu, quem te deu tudo o que você tem. Coloquei os pratos na pia e me virei. Você me deu um lar, eu disse. E eu sempre serei grata por isso. Mas você não me deu tudo. Eu também dei muito a vocês. Mais do que vocês jamais admitiram. O maxilar dela se contraiu. Você está brincando com fogo, Lily, ela avisou. Não cometa um erro que não possa consertar. Passei por ela em direção ao corredor. Eu já cometi, respondi. Deixei isso acontecer por anos. Mais tarde, quando saí do prédio, o ar parecia mais frio do que quando cheguei. Na calçada, meu celular vibrou com uma notificação do grupo da família. Uma foto apareceu. Todos ao redor da mesa, braços entrelaçados, sorrindo para a câmera, taças erguidas. A legenda dizia: família acima de tudo. Encostei os olhos no meu próprio rosto na beirada da imagem, meio virado de lado. Eles ainda acreditavam nisso. Ainda acreditavam que a piada era comigo. Na manhã seguinte, quando acordassem e vissem meu nome na caixa de entrada, finalmente entenderiam o que família acima de tudo realmente significava. Uma pessoa pagando o preço enquanto todo mundo ria. Por quase 3 anos, meus pais existiram na minha vida como um ruído de fundo. Lá estavam, mas fáceis de ignorar. Um e-mail seco de feliz festas. Aquela mensagem de corrente que chegava de vez em quando. Um texto de aniversário enviado tarde, com o genérico "espero que você esteja bem", colocado como se fosse um pensamento de última hora. Eu não respondi à maioria deles. Estava ocupada sendo outra pessoa, alguém que eu mesma escolhi. Sob o nome de Doutora Madison Murphy, meus dias eram cheios. A clínica estava sempre lotada. Eu era a pessoa a quem as pessoas recorriam quando suas próprias famílias diziam: você está exagerando. E precisavam de alguém para lhes dizer que não estavam loucos. À noite, eu escrevia o blog que tinha começado como um pequeno diário secreto para estranhos e que continuava crescendo. Mais comentários, mais compartilhamentos, mais mensagens privadas que soavam como variações da mesma frase. Eu pensava que era só comigo. Então, um dos meus textos, A Criança Fantasma e a Criança Dourada, foi publicado por uma revista online de médio porte focada em saúde mental e dinâmicas familiares. Era o texto mais pessoal que eu já tinha escrito, uma autópsia velada da minha própria infância. Eles pediram permissão para republicá-lo. Concordei com uma condição. Usarem o nome Doutora M, psicóloga, para segurança. Sem nome completo, sem localização, apenas a verdade. Limpas dos detalhes que poderiam identificar, mas não do impacto. Cliquei em enviar, fechei meu laptop e voltei à minha vida. Por alguns dias, nada mudou. Então o artigo foi ao ar. Num almoço, meu celular começou a vibrar. Número desconhecido. Deixei tocar. Vibrou de novo, e de novo. Então veio uma mensagem. Madison, por favor. É a mamãe. É importante. Meu estômago despencou daquele jeito antigo, aquele mesmo que eu sentia quando via o número da escola no telefone fixo e sabia que iria me meter em problemas por algo que meu irmão tinha feito. Fiquei encarando a tela até a chamada ir para a caixa postal, então coloquei o celular virado sobre a mesa e terminei meu sanduíche como se nada estivesse acontecendo. Naquela noite, finalmente ouvi as mensagens. No primeiro voicemail, a voz da minha mãe soava estranha. Não calma, não superior, quebrada. Madison, se este ainda é seu número, acho que aquele artigo foi sobre nós, disse ela. As pessoas estão comentando. Seu pai está furioso. Seu irmão está perdendo clientes, patrocinadores. Eles não querem trabalhar com alguém de uma família que faria isso com a própria filha. Era isso que você queria, nos punir? Lá estava. Não. Nós lemos e percebemos o quanto te magoamos. Só que você está nos fazendo parecer mal. O segundo voicemail chegou algumas horas depois, voz mais dura, quase repreensiva. Isso é assunto privado nosso. Não acredito que você nos pintaria como abusadores na internet. Foi um mal-entendido e agora você nos faz parecer monstros.
Tire do ar. Conserte. Um mal-entendido. Meu peito realmente doeu com isso. Anos de eventos perdidos, de não seja dramática, de escolher as necessidades do meu irmão acima das minhas, resumidos a um mal-entendido em que eles achavam que eu deveria engolir silenciosamente. No dia seguinte, toquei as mensagens para Ava, depois da nossa última sessão. Ela se recostou na cadeira, braços cruzados. Aí está, disse. Eles não ligaram porque de repente te viram. Ligaram porque outras pessoas finalmente estão vendo eles. Estou exagerando? Perguntei, odiando o tom vacilante na minha própria voz. Ava franziu o senho. Você escreveu sobre sua experiência. Não os nomeou. Não inventou nada. Eles construíram a casa. Você acendeu as luzes. Se não gostam de como ficou, isso não é problema seu. Eu queria acreditar nela. Mas uma parte de mim ainda ouvia a voz do meu pai. Famílias resolvem as coisas em privado. Você não nos envergonha na frente dos outros. Essa frase tinha sido usada para me calar a vida inteira. Mais tarde, sozinha no sofá, abri meu e-mail. Uma nova mensagem estava no topo da caixa de entrada. Assunto: solicitação de entrevista, história de afastamento familiar. Uma jornalista especializada em histórias sobre famílias tóxicas, filhos sem contato e expectativas culturais tinha lido meu artigo. Queria fazer uma matéria maior, anônima. Minha perspectiva, como psicóloga e alguém que se afastou da própria família, era poderosa. Eles escreveram: achamos que isso pode ajudar muitas pessoas que vivem ouvindo que estão exagerando diante da negligência. Enquanto eu lia, meu celular vibrou de novo. Outro número desconhecido, com um código da minha cidade natal. Outro correio de voz. Esse era mais curto. A voz da minha mãe soava crua. Por favor, me liga. Estamos desesperados. Não era sinto sua falta. Não era me desculpa. Era apenas estamos desesperados. Desesperados porque a imagem de pai de família exemplar do meu irmão estava rachando depois daquele vídeo vazado do churrasco. Desesperados porque o artigo deu às pessoas palavras para um tipo de negligência que eles sempre tinham tratado como normal. Desesperados porque, pela primeira vez, eu não era a única pagando pelas escolhas deles. Coloquei o celular de lado e encarei o teto. Minha mente fez o que sempre faz, transformou a situação numa sessão de terapia que eu não podia cobrar. Uma voz na minha cabeça soava como a versão de mim mesma aos 16 anos, sentada na beira da cama, usando um vestido que comprou sozinha para uma cerimônia de premiação da qual os pais foram embora mais cedo. Se você atender, ela sussurrou, eles vão dizer de novo que você é sensível demais. Vão dizer que você entendeu errado. Você vai chorar. Eles vão suspirar. E nada vai mudar. Por favor, não me coloque de volta naquela sala. Outra voz, mais nova e mais afiada, soava como Ava. Você finalmente tem vantagem. Não entregue isso de graça. Pergunte a si mesma quem se beneficia se você facilitar as coisas para eles. Fechei os olhos e imaginei o café da minha cidade natal onde íamos depois da igreja. Naquela cena mental, minha versão mais jovem estava sentada à minha frente, usando o deserdado de alguém, pernas inquietas, celular apertado entre as mãos. Eles ainda são seus pais, ela disse, baixinho. E eu ainda sou filha deles, respondi. Mas quando isso realmente me protegeu? Ela não teve resposta. Só parecia cansada. Do mesmo jeito que eu me lembrava de me sentir o tempo todo naquela época. Abri os olhos. O apartamento vazio ao meu redor parecia muito distante daquela casa antiga, daquela versão antiga de mim. Peguei o celular novamente. A tela brilhava com a última mensagem da minha mãe: estamos desesperados. Desesperados por quê? Falei em voz alta. Por mim ou por controle de danos? O silêncio respondeu por ela. Não liguei de volta naquela noite. Em vez disso, respondi à jornalista. Uma entrevista anônima está ok, digitei, mas não vou suavizar o que aconteceu para deixar ninguém mais confortável. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por um longo segundo. Em algum lugar dentro de mim, aquela voz adolescente sussurrou. Tem certeza?
Isso pode piorar tudo. Então outra parte de mim, a mulher que atravessou o palco sozinha enquanto os pais viravam hambúrgueres, respondeu: com eles, já está tão ruim quanto pode ficar. Isso pode melhorar para outra pessoa. Cliquei em enviar. Só então abri uma nova mensagem para minha mãe e escrevi: recebi suas mensagens. Não estou pronta para conversar. Quando eu decidir, será nos meus termos, em público, onde vocês não possam reescrever o que aconteceu. Até lá, vocês terão que conviver com o que fizeram e com o fato de que as pessoas finalmente estão vendo isso. Não esperei resposta. Silenciei a conversa, virei o celular para baixo e deixei o silêncio preencher o ambiente. Uma pergunta para você. Quando alguém só entra em contato depois que o seu silêncio finalmente custa dinheiro, status e a máscara que usou por anos, essa pessoa merece sua voz de volta ou apenas o eco das próprias escolhas? No fim, eu liguei de volta. Mas não para pedir desculpas. Se formos conversar, eu disse à minha mãe, tem que ser em um lugar público, neutro. Sem gritos. Sem fingir que foi só um mal-entendido. Ou vocês dizem a verdade, ou não há nada a dizer. Ela concordou na hora, o que foi quase suspeito. Escolhemos um café no meio do caminho entre minha cidade e a deles. Um lugar cheio, com janelas grandes e sem onde se esconder. Quando entrei, os vi imediatamente. Minha mãe parecia menor do que eu lembrava, com as linhas do rosto mais profundas. Meu pai parecia exatamente o mesmo, apenas mais velho, maxilar travado, braços cruzados, a raiva escondida sob uma camada de calma. Minha mãe se posicionou como se fosse me abraçar. Eu parei fora do alcance. Oi, eu disse. Agora é doutora Murphy. Os olhos do meu pai piscaram por um instante. Ele não gostou. Sentamos. Seguiu-se aquela dança constrangedora de cardápios e pedidos de café, como estranhos em um péssimo primeiro encontro. Assim que o garçom saiu, minha mãe se inclinou para a frente. Estamos sendo atacados, ela começou. Desde aquele artigo, as pessoas estão nos julgando. Os patrocinadores do seu irmão estão desistindo. Clientes estão se afastando. A posição do seu pai no clube está ameaçada. Isso está prejudicando toda a família. Tirei o celular, abri a captura de tela do grupo da família no dia da minha formatura e deslizei o telefone pela mesa. Minha mensagem. Hoje me tornei doutora Madison Carter. Vocês escolheram hambúrgueres em vez de estar lá? Não vou esquecer isso. A resposta dela. Dissemos que iríamos comemorar na semana que vem. Por que você está fazendo drama? E abaixo disso, o áudio do meu pai. Não seja dramática. É só uma cerimônia. É isso? Perguntei. É isso que eu descrevi. Vocês estão chateados porque, finalmente, as pessoas estão vendo. A boca do meu pai se contraiu. Cometemos um erro. Pessoas cometem erros. Isso não te dá o direito de nos difamar na internet e destruir nossas vidas. Escolha interessante de palavras, respondi. Porque faltar à minha formatura de doutorado não foi um erro. Foi uma escolha. Vocês não esqueceram. Vocês priorizaram a conveniência. Eu apenas escrevi o que aconteceu. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Você está distorcendo tudo. Sempre te apoiamos. Pagamos seus livros, seu aluguel. Tínhamos orgulho de você. Orgulho na teoria, interrompi. Porque, quando era hora de aparecer, vocês não apareciam. Não no ensino médio. Não na faculdade. E não quando mais importava. Vocês esqueceram de sair mais cedo da minha formatura do colégio para ir ao treino dele? Ou de faltar à recepção da minha bolsa porque ele precisava do carro? Eles ficaram em silêncio. Um casal na mesa ao lado olhou na nossa direção, mas eu não baixei a voz. Que ouvissem. Pela primeira vez, eu queria testemunhas. Nós fizemos o nosso melhor, minha mãe sussurrou. Eu soltei uma risada curta. Não. Vocês fizeram o melhor por ele. Comigo, fizeram o mínimo e chamaram isso de criação. E quando eu finalmente apontei o padrão, vocês me chamaram de dramática.
Meu pai se inclinou para a frente, a voz baixa, mas dura. Não somos vilões na sua historinha de vingança. Famílias têm problemas, mas não se leva isso para a internet. Isso é traição. Quer falar de traição? Retruquei. Vocês me traíram toda vez que deixaram claro que eu era opcional. Tudo que eu fiz foi parar de guardar o segredo de vocês. Isso não é traição. É revelação. Tirei da bolsa uma cópia impressa do artigo e bati levemente nas páginas. Vocês sabem quantas pessoas me escreveram por causa disso? Pessoas que passaram pela mesma coisa. Pessoas que acharam que estavam loucas porque suas famílias diziam que a dor delas não era nada. Vocês não estão com raiva porque eu menti. Estão com raiva porque eu disse a verdade onde outras pessoas podiam ouvir. As lágrimas da minha mãe finalmente caíram. Então o que você quer? Que a gente rasteje? Que admita que fomos pais horríveis? Encarei-a. Eu queria que vocês tivessem aparecido quando não apareceram. Queria que assumissem isso. Sem girar a narrativa. Sem desculpas. Assumissem. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer briga que já tivemos. Meu pai o quebrou. Você deixou seu recado, disse, rígido. Já nos puniu. E agora? Você volta para casa. Seguimos em frente. Você é nossa filha. Uma pergunta para você. Se as pessoas que te quebraram só admitem a dor quando o próprio conforto é ameaçado, elas merecem continuar te chamando de família? Houve um tempo em que ouviram você é nossa filha teria me destruído. Me fazia correr de volta só para ser amada um pouco. Sentada naquele café, eu me sentia cansada. Não com raiva, não histérica, apenas esgotada. Não, eu disse, por fim. Eu não vou voltar para casa. Minha mãe recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Nós ainda somos seus pais. Biologicamente? Sim, respondi. Emocionalmente? Vocês se demitiram há muito tempo. Eu só finalmente aceitei isso. Meu pai zombou. Você muda um nome em alguns papéis e acha que isso apaga o sangue? Alcancei a bolsa e tirei um envelope. Dentro, havia cópias dos meus documentos legais, decisão judicial, identidade atualizada, registro profissional. Deslizei tudo pela mesa. Isso não apaga o sangue, eu disse. Apaga o direito que vocês achavam ter sobre mim. Esse é o nome nos meus diplomas, na porta da minha clínica, nos meus textos. Madison Murphy. É quem eu sou agora. Vocês não podem usar o nome antigo para me puxar de volta a um papel que quase me matou. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela desdobrava os papéis. As lágrimas borravam a tinta. Então é isso? Ela perguntou. Você está apagando a gente da sua vida? Balancei a cabeça. Não. Eu só estou me recusando a continuar deixando vocês me apagarem da minha. Eu convidei vocês para os meus marcos. Repetidas vezes. E, repetidas vezes, vocês escolheram outra coisa. Eu acreditei em vocês. E, por fim, ajustei minha vida ao que vocês sempre me mostraram. A voz do meu pai subiu, dizendo que eu estava exagerando, que famílias normais tinham problemas piores, que eu estava transformando um único evento em algo gigantesco. Eu o interrompi. Isso não é sobre um churrasco. É sobre uma vida inteira aprendendo que eu vinha em segundo lugar. Segundo a conveniência. Segundo a agenda. Segundo ao filho dourado de vocês. Meu doutorado foi apenas o momento em que eu tive a prova. O dia em que vocês confirmaram que, nem no meu auge, eu valia uma viagem de carro. Minha mãe estendeu a mão por cima da mesa, segurando meu pulso. A gente pode consertar isso, ela implorou. Vamos pedir desculpas publicamente se for isso que você quer. Vamos dizer às pessoas que erramos. Só não jogue fora sua família. Puxei minha mão com cuidado. Não se conserta podridão com tinta nova. Você precisa arrancar as partes estragadas. Para mim, isso significa me retirar desse sistema onde eu só sou amada quando não custa nada para vocês.
Levantei-me, a cadeira raspando suavemente no chão. A partir de agora, se alguém perguntar sobre mim, digam a verdade. Digam que vocês tiveram uma filha que se tornou a primeira médica da família e que escolheram um churrasco em vez da formatura dela. Digam que a chamaram de dramática. Digam que só a procuraram quando a história dela começou a custar dinheiro e status. Meu pai me encarou com fúria. Você vai se arrepender disso um dia, ele sibilou. Olhei para ele e percebi que o feitiço havia se quebrado. A desaprovação dele já não parecia uma sentença de morte. Talvez eu me arrependa, respondi. Mas eu já me arrependo de cada ano que passei implorando por migalhas de amor de pessoas que não se deram ao trabalho de sentar numa cadeira e aplaudir. Prefiro me arrepender de ter ido embora do que de nunca ter ido. Peguei minha bolsa. A voz da minha mãe se quebrou atrás de mim, dizendo meu antigo sobrenome como um feitiço que costumava funcionar. Não funcionou. Saí do café, caminhei para a luz do sol. E, pela primeira vez na minha vida, a palavra egoísta não doeu. Ela soou como autodefesa. Nos meses seguintes, as mensagens vieram em ondas. Raiva, culpa, barganha, nostalgia e, por fim, silêncio. Por parentes, fiquei sabendo que a reputação do meu irmão sofreu um golpe. Que meus pais reclamavam de difamação, mas ainda assim nunca explicavam o que haviam feito. Tudo bem. Minha vingança nunca foi fazê-los admitir culpa. Minha vingança foi simples. Eu me retirei. Construí uma vida sob um nome que eles não podem reivindicar. Meus pacientes me conhecem como a médica que acredita neles. Meus amigos me conhecem como a mulher que aparece. Porque ela sabe como é quando as pessoas não sabem. Minha família escolhida sabe que eu nunca vou escolher um churrasco em vez dos momentos importantes deles. Às vezes, tarde da noite, eu penso naquele assento vazio na minha formatura e nas cadeiras cheias na festa do meu irmão, e sinto algo próximo da paz, porque finalmente entendi que sangue não é um passe livre para machucar alguém sem consequências. O verdadeiro ponto não é que eu mudei meu nome. É que eu parei de acreditar que família automaticamente significa lar. Então, deixo vocês com isto. Quando as pessoas que compartilham seu sangue te tratam como opcional, permanecer para manter a paz é um ato de lealdade? Ou é ir embora o primeiro verdadeiro ato de amor que você demonstra?